Programa Cidadania e Segurança Pública, Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis, Vitor Hugo Automóveis. Olá, sou o João Ricardo Vargas e estamos dando início a mais uma edição do programa Cidadania e Segurança Pública. Muito obrigado pela sua sintonia, pela sua permanência todas as semanas aqui conosco no canal 19 da NET, TV Santa Maria, a TV que é nossa. Hoje, mais uma vez, aqui nos nossos estúdios da TV Santa Maria, com muita alegria, 10 anos junto com vocês, e eu sempre agradeço esse tempo todo que estamos juntos, porque vocês é que são a parte mais importante, né, de todo o nosso processo de comunicação e fazendo aquilo que vocês solicitam para nós, e nós aqui trazendo sempre boas notícias, boas informações, pessoas que vão trazer o crescimento da nossa cidade, o crescimento da nossa região. Muito obrigado, pessoal, viu? Hoje, então, né, como falei, mais uma vez aqui no nosso estúdio, trazendo uma informação e uma novidade muito boa, tenho certeza disso. Vamos tirar algumas dúvidas, vamos esclarecer a todos nós, né, do que é este assunto que vamos falar. Para isso, trouxemos hoje 2 convidados, né, no qual já agradeço a disponibilidade, Dr. César Augusto Pivetta Carlan e a doutora Thaís Loura. É assim, Thaís, o sobrenome? Isso. Loura. Muito bom. Dr. César Augusto é o nosso promotor de justiça, trabalha também, é da execução penal, né, e a Thaís é vice-presidente da APAC, é justamente o assunto que nós vamos conversar aqui, e também conselheira da OAB, APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. Dr. César Augusto vai nos explicar o que é a APAC. Depois a Thaís complementa conosco. Então, obrigado, viu, doutor, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, queria cumprimentar a todos que nos acompanham pela TV Santa Maria. Maravilha. E é uma satisfação muito grande poder falar sobre um assunto sobre o qual nós já estamos falando há muito tempo. Sim. Aqui em Santa Maria. Já faz 3 anos que o Ministério Público aqui em Santa Maria pretende, de alguma forma, debater esse assunto com a comunidade. E para isso nós fizemos já uma série de contatos, enfim, essa é outra oportunidade que a gente tem então de conversar sobre esse tema. Mas a APAC, né, já foi dito, a APAC é uma sigla, né, quer dizer Associação, Proteção e Assistência ao Condenado, e a APAC é uma metodologia também de cumprimento de pena, tá? É um método de cumprimento de pena privativa de liberdade, se destina àquelas pessoas que estão presas, estão cumprindo pena, e ela deve funcionar não como forma de substituir o sistema convencional, porque Sim. Isso não seria possível, pelos motivos que nós vamos expor agora, não é possível substituir o sistema convencional, mas ela deve funcionar ao lado do sistema convencional para que seja viabilizada a recuperação daqueles indivíduos que estão cumprindo pena, que realmente querem buscar uma transformação em sua vida e que, quando sair, né, do sistema prisional, possam, de uma forma reintegrada, efetivamente reintegrada à sociedade, contribuir com o bem-estar da comunidade, né? Então, essa metodologia, a gente parece que está falando de uma novidade, né? Isso é um método que já tem 50 anos no país. 50 anos. A metodologia APAC, ela surgiu no ano de 1972, num presídio no interior do estado de São Paulo, através de um grupo de voluntários católicos, né?
que começou a trabalhar com alguns presos lá e desenvolveu essa metodologia. Com o passar dos anos, ela foi se ampliando, especialmente no estado de Minas Gerais, ela foi bastante utilizada, é utilizada, e nós temos hoje no Brasil algo em torno de 61 unidades APAC em funcionamento, em todo o Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul, em funcionamento nós temos 2, que é em Porto Alegre e em Pelotas, que estão em pleno funcionamento. Então, considerando o que se verificou ao longo de 5 décadas já, né, os principais órgãos judiciários do país, o Conselho Nacional de Justiça, enfim, ele passou a estimular a implementação dessa metodologia nas comarcas, nas cidades. Sim. No âmbito do Rio Grande do Sul, né, ainda no governo Sartori, na administração anterior, a atual, foi feito um termo de fomento, né, envolvendo o governo do Estado, o Poder Judiciário Estadual, o Ministério Público Estadual, no sentido de fomentar, estimular, né, fazer com que as comunidades apliquem essa metodologia nas suas comunidades. Esse termo de fomento ele foi mantido agora na atual gestão estadual, né, que inclusive foi melhor detalhado atualmente. Então nós temos consagrado aí uma questão de política, né, de Estado, já uma política pública de segurança, de execução de pena, no sentido de fortalecer então a implementação das APACs, né. A APAC, efetivamente ela busca a recuperação do indivíduo, tá? Ela busca que o indivíduo que esteja cumprindo pena, ele passe verdadeiramente a fazer uma reflexão de tudo que ele fez na sua vida, de todas as perdas que ele já teve, perda moral, perda patrimonial, perda familiar, perda afetiva, passe a refletir sobre o dano que ele vem causando à comunidade com suas condutas, passe então a fazer essa reflexão e passe a buscar um projeto de vida futuro, tá? Um projeto de vida que ele vai aplicar a partir do momento em que ele deixar o ambiente prisional. Sim. Porque nós sabemos que o sujeito que está lá dentro, por maior que seja a sua condenação, vai acabar saindo do sistema prisional. Isso é uma ilusão pensar. Eu até acho que muitas pessoas pensam dessa forma: o sujeito foi condenado, vai cumprir, vai ficar preso o resto da vida. Isso não acontece. Vai ficar totalmente isolado o resto da vida da sociedade. Isso não acontece. Aqui nós entraríamos numa outra discussão: as nossas leis são ou não permissivas, está certo, está errado. Exato. É um outro debate. É um outro debate, mas o que nós temos de concreto? O sujeito vai sair de lá. O sujeito vai sair de lá e vai voltar a conviver na comunidade. E muitas vezes o sujeito vai sair de lá pior do que entrou, né? Porque a gente sabe que hoje nós temos, de uma maneira geral, muito em função, digamos assim, da negligência do Estado de fortalecer um sistema penitenciário adequado. Enfim, nós temos então o que acontece? Um terreno fértil para que facções criminosas se organizem dentro do sistema prisional e passem a recrutar aqueles presos que ali atuam, e na medida que aquele preso sai do sistema prisional, ele acaba sendo um escravo do crime organizado e acaba reincidindo na prática dele. Inclusive, doutor, o que nós ouvimos até, Thaís, dentro desse momento, é que isso está em voga, né? E até com uma maior habilidade do que era no passado. Com certeza. Né? Com certeza. E o senhor, com a sua experiência dentro da questão de execuções, tem pleno conhecimento. Sem dúvida nenhuma, né? Enquanto a gente pensa que a gente está indo, o crime organizado está voltando. A verdade é essa, o pessoal se organiza e eles conseguem, então, se articular de uma forma tal que, quando o sistema estatal pensa em tomar uma providência, eles já estão fortemente organizados. Então, a APAC, ela é uma metodologia de cumprimento de pena que ela vai isolar o indivíduo que realmente queira se comprometer com a sua ressocialização. Ele vai ser retirado daquele convívio e vai frequentar um outro tipo de local. De forma voluntária, De forma voluntária. De forma voluntária. A APAC, ela não funciona com a coercitividade. Tá, é o voluntário. É o voluntário. Eu quero. Eu quero deixar isso. Eu não quero mais fazer parte do crime. Eu não quero
eu não quero mais fazer parte disso, mas eu quero ter meios de poder mudar a minha vida. Coisa que ele não pode fazer dentro do sistema convencional. E aqui não vai nenhuma crítica, por favor, à questão de quem administra as casas prisionais. Do modelo hoje, quem administra. Até eu digo, eu sempre falo isso, o delegado Anderson, nosso delegado penitenciário, sabe disso. Eu sempre que posso, inclusive elogio a nossa SUSEP local. Exatamente. A nossa SUSEP de Santa Maria, que eu não tenho dúvida nenhuma que é uma das melhores equipes do estado do Rio Grande do Sul, a equipe de Santa Maria. Concordo, sou seu testemunho, doutor. Então, eu acho que isso aí é fato. Não se trata da capacidade da SUSEP. É a filosofia do sistema. Como é que o sistema é montado? O sistema é montado de uma forma que, por mais que se disponibilize trabalho, enfim, às vezes ali dentro da casa prisional, a filosofia de cumprimento de pena, a convivência entre os apenados ali, ela impossibilita, na grande maioria dos casos, que aquela pessoa que cumpre pena, ela abandone efetivamente a vida criminosa. Tanto é verdade que no sistema convencional nós temos um índice de 70% de reincidência. Olha aí. Que é um índice muito alto. Muito elevado. Enquanto que no decorrer dessas décadas, em observação na metodologia APAC, nós temos um índice de reincidência inferior a 20%. Opa, aí já começa a se dar uma credibilidade maior para esta metodologia. Por quê? Porque é uma mudança, então, é uma transformação da maneira como aquele indivíduo encara a própria vida. Sim. E a sua vida na comunidade. Mas, enfim, essa metodologia APAC, ela é fundada em 12 elementos, são 12 sustentáculos que fomentam a metodologia APAC. Nós não teríamos tempo para falar detalhadamente sobre todos eles, mas de uma maneira geral, o fortalecimento da espiritualidade. Já começa a exatar, tá bem. Mesmo porque o nascedouro da metodologia APAC foi de um trabalho de voluntário religioso, né? Então, muitas pessoas falam, mas o Estado não é laico, o Estado é laico. Sim. Mas, primeira coisa, o voluntário que quer participar da PAC, ele está indo porque ele quer, não está sendo imposta nenhuma religião. E é um fomento através da fé. É um fomento através da fé, e da fé ecumênica. Ecumênica. Não existe uma religião predominante. A, B, C, não. Ecumênica. Não. Nós sabemos que a maioria da população é cristã, mas em absoluto existe qualquer vedação a qualquer outro tipo de religiosidade. Inclusive eu soube, conversando com o pessoal lá de Porto Alegre, que na PAC de Porto Alegre tem um recuperando lá que é de uma religião de matriz africana lá. Sim. E você consegue lá, você conseguiu, não sei como é que você chama, se é sacerdote, enfim, para dar o suporte de fé, né, transcendental, né, da espiritualidade. A espiritualidade é muito presente, o fortalecimento dos vínculos familiares desse recuperando, porque a família é um elemento muito forte na vida de qualquer pessoa. Não tem dúvida. Né? A família é muito forte, o laço que a pessoa tem com a sua família e o poder que a família tem de poder transformar alguém. Só que muitas vezes a gente vê que esse pessoal que acaba cometendo crimes, então ele tem digamos assim, uma vida familiar muito estraçalhada. Sim. Muito o convívio familiar um convívio familiar muito deletério, um convívio familiar de uma forma que não há um fortalecimento. Então o método APAC busca isso. Busca necessariamente o trabalho com o recuperando, obrigatoriamente ele tem que trabalhar. Doutora, nós já falamos da fé, falamos o resgate familiar e agora então a questão do trabalho. Do trabalho, é um elemento também. Necessariamente o recuperando ele vai ter que começar a sua atividade às 6 horas da manhã, inclusive. Olha aí. O estudo obrigatório, o trabalho voluntário das pessoas que vão trabalhar com esses recuperandos é um elemento da APAC também. Por isso que é uma associação, existe um trabalho voluntário de pessoas que vão proporcionar isso. Tem que ter, da sociedade, ela tem que ter esse engajamento. Né? Nós temos aí também, nesses 12 elementos ali, o apoio mútuo entre os recuperandos, né? Porque no sistema convencional isso não acontece.
No sistema convencional, muitas vezes nós temos o seguinte, pode ser que tenha um sujeito lá que queira mudar a sua vida, mas ele está na mesma cela com outro preso Sim. que vai puxar ele para trás. Não tem? E aí vem a questão influência. Influência. Vai puxar para trás. Vai impedir com que aquele sujeito, aquela pessoa que até pode querer mudar, ele vai enfrentar essa grande resistência, né? Então nós temos essa questão da confiança, do estímulo, do apoio de recuperando para recuperando, né? Que é importante também, que é um desses pilares. Nós temos a questão do Centro de Reintegração Social, que daí será um espaço próprio para ele, tá? Para essas pessoas que estão submetidas à metodologia PAC. Nós temos um outro pilar, que é um evento assim, uma jornada de libertação em Cristo, que apesar do nome cristão, como já disse anteriormente, é de uma religiosidade ecumênica e tal, né? Mas a gente nota que é uma espiritualidade muito forte ali, que funciona também como um sustentáculo para que a pessoa possa mudar de vida. Então, havendo toda essa política pública, essa digamos assim, esse incentivo governamental para que as comunidades se organizem e constituam uma associação para aplicar essa metodologia, outra coisa importante, essa metodologia, ela é promovida por uma entidade federal, a FEBAC, que é a Fraternidade Brasileira das Associações aos Condenados, é uma entidade federal que ela orienta, ela capacita, ela forma voluntários, ela fiscaliza o rigor da aplicação da metodologia PAC em qualquer localidade. Então, assim, não existe um método, a PAC de Santa Maria. Sim, é um método uma questão nacional. Individualizada, cada um faz o que quer. Não. É uma questão nacional. Essa entidade, então, ela fiscaliza, ela orienta, enfim, né? Então, não é uma coisa, aqui vai funcionar assim porque eu acho que é assim. Não, tem uma metodologia muito rigorosa, né? Mas eu estava falando que, então, em função de todo esse apoio, esse incentivo que existe para a implementação das APACs, o Ministério Público Local começou, já desde 2019, a conversar com a comunidade. A gente fez diversos eventos, diversos encontros. Eu me lembro que, inclusive, em março de 2020, nós chegamos a marcar na Câmara de Vereadores lá. Exatamente, pelo fato de ter acontecido a questão toda da pandemia. Nós tínhamos feito uma reunião com o presidente Bolinha, né? Isso. Né? E conversamos com ele, eu já tinha agendado uma data de um encontro lá, e nós iríamos trazer palestrantes lá na Câmara de Vereadores, mas depois veio a pandemia ali, não foi possível, né? Mas a gente vem conversando, enfim, com a comunidade desde 2019, ajudamos a organizar, junto com o Poder Judiciário local, uma audiência pública no ano passado sobre esse tema, né? Onde funcionou de forma híbrida, parte presencial, parte virtual, enfim. Então a gente está tentando então conversar com a comunidade sobre isso, né? Agora, recentemente, houve pessoas aqui em Santa Maria interessadas em fundar uma associação, né? Nesses moldes. E o Ministério Público está apoiando, enfim, está se colocando ao lado também para esclarecer, para auxiliar, enfim, para fazer todo esse trabalho então de esclarecimento da comunidade. Maravilha. Doutora Thaís, Sim. O que o doutor fala para nós, né, e a gente tem uma tranquilidade muito grande vendo o Ministério Público, o Judiciário, né, e aí no teu caso, trazendo a OAB para junto do processo, que tem tudo para dar certo, embora se veja que para tudo existem obstáculos, né? E nós precisamos ser fortes em transpor esses obstáculos para atingir o objetivo. Tu és a vice-presidente. Isso, da associação. A vice-presidente da associação. Como é que está toda esta organização para nós fazermos então a questão da parte operacional do processo? Isso, primeiramente, boa tarde. Obrigado, viu, Thaís, por estar aqui com a gente também, né? Boa tarde aos ouvintes da TV Santa Maria. É um prazer estar aqui, né? Agradeço
mais uma vez, né, a lembrança, né, o incentivo ao nosso projeto, a apresentação do nosso projeto, o que é muito importante, né, que a gente tenha esse espaço para apresentar à sociedade. Certo. Algo que não é muito fácil, né, da gente convencer as pessoas de que é um método, né, que pode dar certo, que dá certo. E como conselheira da OAB, como representante da OAB, né, no Conselho da Comunidade da Vara de Execuções Criminais, eu conheci o Dr. Carlan, a gente se aproximou, né, em função das penas, né, alternativas. Correto. Conheci o método APAC, né, não tão bem quanto o doutor, né, mas me apaixonei pelo método. Eu acho que a gente participando, né, hoje em dia do método convencional, das casas prisionais, da carência, né, do sistema, de tudo que o doutor já colocou, urge, né, essa necessidade da gente ter uma pena, um cumprimento de pena mais humano, né, onde a gente possa deixar o criminoso, né, e pensar no ser humano, naquilo que prevê a nossa Constituição. Como disse o doutor Carlan, nós temos a ideia da questão permanente, né? Olha, ele foi processado, condenado, e aí nós nos livramos da presença dele na sociedade. Seja o delito que ele acabou cometendo, né? E só que daqui um pouco diz assim, mas olha lá, ele está na rua. Por um determinado Sim, tempo. ele está na rua, Sim. Ele cumpriu a pena dele dentro do que está previsto, né? Na lei de execuções ele cumpriu essa parte da pena. E aí então começa um outro problema. Exatamente, que começa o cumprimento da pena, né? Começa o regime fechado em si, as casas prisionais hoje, Santa Maria e região, a gente não tem o que reclamar, assim, no sentido de organização, diretoria, certo. Né? Mas é um sistema, um sistema que já vem, né, corrompido, um sistema que já vem faccionado, e a gente tem essa dificuldade, né, de conseguir esse lado humanizado do cumprimento da pena. E aí, consequentemente, ele progride de regime, né? Por mais que ele tenha a oportunidade de trabalhar, né, dentro do presídio, nesse sistema, é oportunizado para ele o trabalho, Sim. a remissão da pena, mas ele vai voltar, né? Ele vai voltar para o regime semiaberto, onde não há esse... Aonde ele já não... Ele vai não se vai mais desvincular daquele, como nós estávamos falando antes com o doutor, ele vai se desvincular daquela rotina que ele tinha de trabalho dentro da penitenciária, obrigatoriamente ele vai se desvincular por causa da progressão da pena. Exatamente. E mesmo lá, essa questão familiar, a questão da visitação, né, a questão dessa parte religiosa, é muito mais difícil, né? Sim, sim. Eu, enquanto, né, advogada, a gente quando tem algum preso, o primeiro contato é o advogado, né? Eles não têm suporte familiar. A família fica distante, a família só vai poder visitar lá em determinado dia, né? Daquela forma que a gente sabe que é bem difícil, bem precária. Isso, toda aquela rotina interna. Isso, e aí com quem eles convivem, né? Com outros presos. Sim. Né? A pessoa pode ser um cidadão que realmente, né, se envolveu em algum delito, mas vai se envolver com pessoas lá que estão faccionadas, sim, né? Que estão trabalhando justamente só para desconstruir, né, essa visão que o preso tem aqui. Então, a partir disso, a gente gostaria, sempre acreditou que Santa Maria merecia, né, ter uma PAC, assim como Pelotas tem, como Porto Alegre a gente conheceu e se encantou, como diz o Dr. César, a gente conhecendo, só conhecendo, né, para se ter a realidade, saber. Né? A gente sabe que Porto Alegre tem penas altíssimas, né, pessoas reeducandos, né, cumprindo penas, e a pena é irrelevante, né? O que a gente pensa é o ser humano. Doutora, é importante, agora falou isso aí, me veio aqui na questão da pergunta. Colocando em prática, vamos colocar, hoje está tudo acertado para nós darmos início a esse processo. Como será feita esta triagem, né, do apenado lá do presídio para ele vir para a associação? Como será feito isso? Dentro de critérios, evidente, né? Critérios. A gente, então, é fiscalizado pela FEBAC. O primeiro passo, né, a gente constituiu convenceu a sociedade, né, explanou, fez as audiências públicas, depois um grupo, né, de pessoas interessadas, engajadas, né, nessa proposta, fundou uma associação, né, Associação de Santa Maria, né, onde tem colegas, advogados, né, pessoas da sociedade, delegados,
enfim, pessoas que são engajadas, né, voluntariamente, Uhum. né, nesse sistema. O nosso presidente, que é mestre, né? No fim a gente não fez João Felipe. Não fez o comentário do presidente, né? Nós estamos com a vice aqui. Isso. O presidente é o? É o Dr. João Felipe. João Felipe. Ele é professor e ele é um estudioso, né? Ele é mestre, né? E justamente o trabalho dele é em função da PAC. Conduz muito bem, né, essa presidência. Estou na vice-presidência em função de estar engajada também com a sociedade, né? E a partir da constituição dessa nossa associação, a gente vai ter o nosso CNPJ para poder reivindicar as verbas, né, editais, enfim, para... Sim, recursos. Isso, recursos. E a gente conseguiu esse contato, isso quero agradecer imensamente, assim, o prefeito municipal, toda a prefeitura, né, a doutora Carolina Lisovski, né, o doutor Guilherme Cortez. O apoio... Apoio incondicional. Assim, nós iniciamos esse projeto do nada, né, somente com ideias, né, desejos, anseios. Sim. E conseguimos hoje a concessão, né, a cessão de um prédio público, né, pela prefeitura municipal na rua Carlos Ur, né, 2.800 metros de área. A antiga FEBEM, né, Thaís? Que era a antiga FEBEM. A FEBEM esteve com a sessão por 10 anos, infelizmente não conseguiu recursos para né, o projeto, sim, enfim, para de reformar está mais. bem deteriorado. Né? Eu conheço a estrutura lá, agora do jeito que ela está, nós estivemos fazendo uma visita lá, enfim, e realmente ela necessita de uma reforma bem demanda, criteriosa. Né? Exatamente, porque demanda, né, as cifras são bem altas. Até para atender o tipo de trabalho que vai ser feito. Isso. Então, assim, imagina, né? A gente é um grupo interessado em fundar um presídio e a gente não tem nada. Sim. Né? E eu acho que a gente avançou muito em, né, a conquista de um terreno, de uma área, né? Mesmo que nesse estado, a gente tem todo o apoio, né, do poder público. Dia 27 a gente vai receber a visita do engenheiro responsável pela FEBAC, que vai nos dar, né, os primeiros... ali vai nos dizer como funciona, o que necessita, se é viável. Sim, né? o projeto em si para... A gente conseguiu o projeto com a fase, né? Infelizmente eles não conseguiram, né, desenvolver o projeto que eles tinham. E aí nos passaram, né? A gente tem que agradecer eles também, né? Foram a união de forças que está dando certo. E a partir disso, então, com o CNPJ, com a cessão do prédio, a gente vai em busca das verbas, né? As verbas com o Judiciário, com o Ministério Público, com o Ministério Público do Trabalho, né? Através dos acordos na persecução penal, das penas alternativas, os empresários da cidade que gostariam de nos apoiar. Temos um engenheiro, né? Para o nosso projeto, né? O engenheiro Vilmar, voluntariamente, né? Trabalha conosco. E estamos dando um grande passo para esse ideal que a gente imagina que Santa Maria mereça e que logo teremos. E por que a PAC feminina? Isto. Porque acho que a gente tem que otimizar para poder chegar no nosso propósito. A PAC feminina, eu sou uma defensora, né, do direito das mulheres, como mulher, né, acredito que a gente precisa evoluir muito, mas a gente já evoluiu. E infelizmente os presídios eles não foram, né, pensados na mulher, estruturados para os homens, né? Correto. Questão mesmo que tem outra previsão da LEP, né, de assistência à saúde, a gente sabe que não é possível, né? É um sistema, como diz o Dr. César, a gente às vezes nem tem a verba do Estado, né, para dar esse assistência médica, né? Os banheiros são precários, a condição das apenadas não só no presídio regional de Santa Maria. Doutora Thaís, eu sou, e doutor Carlan, eu sou um testemunho disso, né? Tendo visto da minha atividade anterior, questão brigada militar, a questão do presídio regional, né? Que nós tínhamos lá os locais, e o senhor sabe muito bem, adaptados para as mulheres, ou seja, adaptados, como se diz o gaúcho aí, a facão, né? Então, realmente, é um problema grande, muito grande, né? Dentro dessa questão envolvendo a parte feminina. Exatamente, e essas mulheres, né, essas apenadas, elas que geralmente elas são ligadas ao tráfico, né? Elas estão cumprindo pena na sua grande maioria em função do tráfico.
Então, o método APAC, ele vem em encontro, assim, a família, né? Essa reestruturação, a presença dos filhos, uma condição mais digna do cumprimento de pena, a possibilidade de retornar à sociedade, não que pelo tráfico, mas sim por um trabalho digno, né? Com oportunidades, através do estudo, né? De oficinas profissionalizantes. Então, é o nosso sonho, né? Iniciarmos com em torno de 20 reeducandas. Seria nós temos em torno de 70, 80, acho, apenadas hoje. Apenadas hoje? Não tem um número exato, mas eu acho que é por aí. Por aí. Tiraríamos, né, quase 30% então, imagina. das nossas apenadas. Então, hoje seria em torno de 30, para nós iniciarmos? 20, mais ou menos, né? De 20 a 30. Só posso fazer uma pequena observação? Claro, deve. Porque isso é fundamental também, porque a metodologia ela é tão rigorosa que ela não possibilita que se inicie assim de um dia para o outro com 20 pessoas. Ah, sim. Começa amanhã. Começa amanhã, vamos pegar essas 20 e vamos colocar na página. Não. Não é assim que funciona. Sei lá, vai ser selecionada uma ou duas. Certo. Tá? Uma ou duas, elas vão ir para uma unidade da APAC em funcionamento em algum lugar do Brasil, onde esteja funcionando. Perfeito. Elas vão ficar lá uns 2, 3 meses fazendo um estágio lá, para conhecer a metodologia, para ver como é que funciona, para ver se anda. Elas vão vir para cá, vão vir acompanhando elas. Outras, nós estamos falando da APAC feminina, outras recuperandas que já estão inseridas na metodologia, para quê? Para a coisa começar, para a coisa engrenar. Então não se trata de pegar de uma hora para outra, vamos pegar aqui e colocar ali. Não é assim que funciona. Correto. Então é uma coisa muito, digamos, muito metódica. É um rigor muito grande na aplicação da metodologia, mesmo porque ela é fiscalizada por essa entidade federal, né? Então não funciona de uma hora para outra, assim, né? De imediato, né? Até porque antes da seleção, né, das recuperandas, a gente precisa, né, formalizar a associação, a gente precisa ter os voluntários, sim, com tudo, os cursos, né, dentro do que está previsto no planejamento. Exatamente, tem funcionários. Teórico. Exatamente, tem funcionários, tem voluntários, então a gente tem que montar, a gente tem que, né, preparar toda a estrutura para receber as recuperandas. Sim. E aí que o tutor se refere, né, que elas vão para esse local, retornam, né, algumas se adaptam, outras podem não se adaptar. Sim, né? Podem estarem pensando numa coisa e encontrarem uma realidade totalmente diferente. Certeza. Não era isso que eu estava pensando. E é muito regrado, acordam 6 horas da manhã, tem as suas atividades, né? Inclusive a limpeza, né, do local. É gerida por elas, né? Passam o dia, tem o seu momento de reflexão, tem o momento de estudo, tem o momento de oficina profissionalizante e vão dormir lá, né? 8, 9 horas da noite. Falando agora nisso aí, Thais, me lembrei do nosso método de academia, né? Que nós temos o QTS, né? Então é o quadro de trabalho semanal. Então está tudo regrado ali, olha. Tal hora é educação física, tal hora é isso, quer dizer... Aqui tem um quadro. Tá aí, ó. É um quadro físico com as atividades. E em função dessa metodologia, até é mais difícil cumprir pena no método APAC do que no sistema convencional, para a pessoa que cumpre pena. Pelo fato do regramento. Exatamente, porque o sujeito que cumpre pena no sistema convencional, ele não tem obrigação nenhuma. Sim. Ele não tem obrigação de trabalhar, não tem obrigação de estudar, não tem obrigação de arrumar suas coisas. Nada. Tem nada. Então é mais difícil para a pessoa tem que mostrar um comprometimento e de querer realmente uma transformação na sua vida. Por isso que eu disse no início, né, que não é um sistema que vai substituir o sistema convencional, mas ele tem que existir ao lado do sistema convencional para possibilitar quem realmente está comprometido com uma mudança de vida participar dessa metodologia. E doutor Carlan, eu pensando aqui agora, tem a questão toda envolvendo aí aquela história sempre que se diz aí que o exemplo arrasta, e arrasta mesmo, né? Aquela questão de que eu hoje não acredito muito nisso, eu estou, né, aqui, daqui a pouco daqui de fora eu estou vendo que a coisa está funcionando. Disse, opa, vem cá, tu sabe que aquela menina que estava com um problema assim, olha, ela está reintegrada, está muito bem com a família, ela está empregada, coisa. Mas parei um pouquinho, então eu quero também fazer isso aí. Então quer dizer, a tendência dentro da recuperação e do lado positivo do processo vai trazer com que outros, né, possam estarem
enganjados dentro da... Isso é um método, né? É um dos elementos, né? Reeducando, ajudando, reeducando, né? Ajudando, reeducando. Isso, recuperando, porque muitos acabam, né? Pensando, posso não ficar aqui, posso voltar, né? Às vezes é tendencioso, às vezes, né? Sim. Retornar para aquele sistema, é difícil cumprir ali, tem apenados ali com penas bem altas, né? Que já estão acostumados, né? Com o sistema convencional. Sim. E um ajuda o outro, não, vamos permanecer, vamos continuar. E com mulher, muito melhor, né? Porque elas dialogam bastante, certo. Elas vislumbram a possibilidade que o que mais dói hoje, reflete no cumprimento da pena feminina, o senhor me corrige se eu estou errado, é a questão dos filhos. A questão familiar. A questão familiar, a questão dos filhos, o abandono. O afastamento de um filho. A família abandona muito mais a mulher do que o homem. A mulher vai visitar o preso. E é mais difícil que ele não vai fazer a visita. Não visita. E daí ele não indo, ele acaba também afastando a questão do filho, é evidente. Né? Ele não vai se predispor a levar o filho lá. Não, e não tem nem hoje estrutura, né? Que deveria ter para receber os filhos. Exato. A convivência que na PAC o companheiro, a família passa o dia, né? Janta, passa a noite, sai no outro dia, né? Conversam, dialogam, tem planos. Isso não é possível no sistema convencional. Não, isso aí me lembra quando eu visitei a PAC, né? Tem aquele ditado que diz que o diabo está nos detalhes, né? Tem, né? É verdade. E eu vi tanta coisa que eu vi lá na PAC, eu me lembro muito bem de um sujeito que me falou, recuperando, me falou, ele estava cumprindo pena e nós estávamos justamente conversando com a questão da família, né? E ele me disse assim, doutora, se eu tô com, por exemplo, se eu tô lá na cadeia comum, eu tenho um problema familiar, estou com um problema com a minha mulher, por exemplo. Sim. Tem problema. Eu não vou nem poder conversar com o meu companheiro que eu tô com esse problema, o cara vai me chamar de trouxa, me chamar de idiota, de panaca. Em vez de ser ouvido, de receber apoio, vai ser o contrário. Vai ser o contrário. Vai ser o contrário. Então isso é um pequeno exemplo, né? Um detalhe, né? De como é difícil mesmo a pessoa que cumpre pena, ela ter digamos assim, uma recuperação na sua vida, né? É muito complicado, né? Porque o sistema não permite. Não. Aquelas dívidas, né? As dívidas que já contraem no uso de um contato e assim eles vão... Porque o grande objetivo, né, doutor, a ser atingido é a chamada ressocialização, né? O sonho da ressocialização. Então, a partir do momento aqui que ele foi condenado, passa a cumprir a sua pena, no final da sua pena ele está apto a retornar para a sociedade, né, limpo e puro. Bom, aí não, como o senhor falou, são 70% que não conseguem, né? Então, com base nisto, nós temos aí quem ganha. Quem é que ganha? Ganha o próprio apenado, né? Ganha o sistema, o Estado, e ganha a sociedade. Ou seja, vem cá, quem é esse sujeito que está aí? É ex-presidiário. Não, pelo amor de Deus, tira esse cara daqui. Então, veja bem, né? E agora começando pelas mulheres, doutora Thaís, eu tenho assim, absoluta certeza, tá? Da forma como está sendo conduzido, nós temos tudo, né? Tudo, está tudo muito bem criterioso, né? Cada passo ser dado com firmeza, né? Para não ficarmos naquela dúvida, para que isso tudo dê certo, sem dúvida nenhuma. Tivemos uma reunião, né, recentemente na Secretaria de Estado, né, doutor? O Estado ele apoia bastante o projeto, justamente porque já tem até fomentos para o ano que vem, né? Justamente porque a despesa, né, é muito inferior à PAC do que no sistema convencional. Né? Olha aí, então tem mais um ingrediente dentro do processo. Porque hoje se fala muito na questão da repercussão financeira. A repercussão financeira. Então, veja bem, se já existe, né, esse estudo, e é evidente que tendo em vista de terem outras já em andamento, de se saber, olha, o valor é muito inferior, ou seja, nós estamos diminuindo o custo e aumentando a possibilidade de
Sim, deu ser um retorno vitorioso. Entre outros motivos. Sim. Por isso também que existe um incentivo estatal de que seja aplicada essa metodologia. Correto. Reúne Sim. duas coisas, a questão até financeira e o trato realmente da ressocialização, que é uma utopia. No sistema convencional é muito difícil, né? Sim. Sim, nós temos, doutor, vários estudos a respeito da ressocialização e ela realmente é desanimadora. E aquela questão, retomando rapidamente, o incentivo de um para outro, assim, em Porto Alegre, né, a gente conversou com um funcionário, né, hoje ele recebe salário pela PAC, ele é funcionário, ele faz ali, tipo, não sei qual é o cargo dele. E ele era um dos... Ele falava, doutora, a gente conversou informalmente com ele, doutora, não, eu fazia girar 100 mil reais de tráfico por dia em Porto Alegre. Olha aí. E eu consegui. Hoje eu sou funcionário da PAC, eu estou reintegrado à sociedade. Eu posso, doutora, ir ao shopping, eu ainda fico receoso. Olha. Mas eu vou ao shopping, eu não vou encontrar nem o juiz, nem ninguém que eu tenha que estar fugindo, mas em função disso, né, eu perdi a minha esposa. Porque a família estava acostumada, né, com aquele, mas ele retomou, está retomando a vida e, nossa, foi um grande exemplo para nós. Doutora Thaís, eu estou me referindo bastante aqui ao doutor Carlan, tendo em vista da parte prática, né, da parte de execução. O que acontece dentro do presídio é justamente o fator de que a probabilidade ela é muito grande, tá? Muito maior do que as pessoas imaginam, do sujeito chegar lá, né, e usando aqui também um jargão, né, dele sair, dele entrar no presídio como simplesmente um ladrão de galinha, tá? E sair de lá muito bem treinado por um tráfico futuro, né, de uma quadrilha organizada. Por que isso? Porque o sistema faz essa cooptação, né? E essa questão, doutor, do semiaberto, que também nós enfrentamos vários problemas aí na rua, que é o fator do sujeito sai e recebe uma encomenda de quem está lá dentro. Mas olha, tu quer voltar, ó, comprometido. Às 8 horas a gente está te esperando aqui, mas tu vai ter que trazer um copo d'água para mim. O sistema é todo deficiente. Todo Por exemplo, deficiente. a nossa lei de execução penal é de 1984. Olha aí, ó. 40 anos. Aí começa já problema. Desde 1984, o Estado brasileiro como um todo, né, falando da administração pública de uma maneira geral, não implementou, por falta de recursos, por falta de vontade política, por vários motivos, os estabelecimentos adequados para o cumprimento da pena no regime semiaberto. Isso não existe. O que nós temos? Nós temos improvisos. Uma mistura improvisada. Uma mistura improvisada. O sujeito daí, ele cumpre pena num presídio comum, ele sai para trabalhar de dia, muitas vezes nem trabalha, né? Isso. Muitas vezes não trabalha. Que é uma grande mentira. Volta lá, faz esse fluxo, não tem acompanhamento nenhum. Não. No sentido de quem é que está preocupado com a ressocialização do sujeito, quem é o ente estatal que está preocupado ali com a efetiva ressocialização. E é por isso que a gente vê, o pessoal continua cumprindo pena, dele sai na rua, volta para o presídio, convive lá com seus companheiros de crime muitas vezes, isso sai de novo, volta isso, e fica... Isso. Então é um sistema realmente deficitário. Doutor Carlan, doutora Thaís, nós falamos aqui no início que a gente poderia ficar aqui com certeza. o dia inteiro conversando. Então eu quero assumir um compromisso aqui, né, como a questão programa e com a TV Santa Maria, de nós não deixarmos este assunto muito tempo sem ser tratado novamente aqui, né? Nós acabamos não citando o nome aqui a nível de judiciário do doutor... Vou agradecer agora, doutor Ulisses. O doutor Ulisses, né, que já teve um contato comigo, então eu vou convidá-lo a vir aqui, né, para nós fecharmos o circuito, né? Então, a promotoria muito enganjada dentro do processo, né? A OAB com a Thaís fechada dentro do processo, e aí eu me coloco, né, à disposição de vocês para qualquer situação de nós fazermos deste programa um veículo, né, com esta integração, né, porque no final aqui eu sempre peço para os nossos telespectadores, se tiverem dúvida, remetam a nós, né, porque muitas coisas, e na sua grande maioria, são construtivas, né? Tá, mas me diz uma coisa, eu não entendi muito bem o que a doutora Thaís falou. Não, legal, vamos fazer com que na próxima vez que a Thaís venha,
a gente tire estas dúvidas aí com a doutora Thaís, com o doutor Carlan. Então, eu me coloco, né, à disposição aqui como o programa Cidadania e Segurança Pública, doutor Carlan, porque como surgiu este programa, né? A questão toda da experiência nossa dentro da Brigada Militar, a cidadania ela está num paralelo perfeito com a segurança pública. Uma cidadania bem executada, bem trabalhada, ela faz com que a segurança pública ande muito bem, obrigado. Né? A partir do momento que dá problema na cidadania aqui, vai dar problema na segurança. O reflexo é direto. Então, por isso, este programa, né? Cidadania e Segurança Pública. E o que nós estamos tratando aqui agora, né? É perfeito. A PAC é perfeita dentro da cidadania e segurança pública. E só temos a agradecer, né, Coronel Vargas, isso é tão importante, essa divulgação, dessa divulgação e de outros, né, canais, assim, redes sociais, enfim, entrevistas, foram surgindo voluntários, né, a cada... Olha aí, ó. Isso é muito importante, eu agradeço, recebo toda a nossa gratidão. Legal. Né, da PAC. Meus cumprimentos também ao Dr. Carlan, obrigada pela parceria, né, obrigada aos meus colegas de associação que estão aí, a Defensoria Pública, a doutora Valéria, que está muito engajada conosco também. Defensoria Pública, isso, claro. Doutor Ulisses, e eu acho que a sociedade, né, precisa saber mais. Só tem a ganhar, né, com tudo isso. Isso, e muito obrigada pelo espaço. Maravilha. Doutor Carlan, a sua consideração final. Bom, o Ministério Público, eu vejo o Ministério Público como, nessa questão a PAC, como um indutor do debate, como um elemento governamental que promove esse debate com a comunidade. Então, nós sempre dissemos que nós gostaríamos que a sociedade debatesse esse assunto em Santa Maria. Santa Maria é uma cidade pujante, uma das principais cidades do estado. Eu acho que Santa Maria não pode ficar para trás, né, nessa questão. Quando a gente vê que em outras cidades aqui do estado nós temos, né, as coisas acontecendo já em torno desse assunto, né, e Santa Maria não pode ficar para trás, eu acho. É um assunto bem amplo, é um assunto que merece realmente aprofundamento, né? Não é fácil de tratar sobre esse assunto porque envolve pessoas que cumprem pena, isso por si já tem uma certa rejeição da comunidade de uma maneira geral. Mas eu não tenho dúvida nenhuma em dizer o seguinte, todo mundo se preocupa com segurança pública. E o que acontece no sistema penitenciário está diretamente ligado com a segurança pública. Sem dúvida. Então nós temos que ter um fortalecimento do sistema penitenciário. A APAC é uma ferramenta muito importante para esse fortalecimento. E nós estamos aqui, então, finalizando já, nos colocando à disposição, enfim, da sociedade para debater esse assunto. Doutor. E gostaríamos de convidá-los, né, a participar aí às 15 horas, dia 27 agora, da visita do engenheiro da FEBAC. Eu já vou marcar isso. Estará presente, né, o nosso prefeito, dia 27. 27, 15 horas. 15 horas, na rua Carlos Ur, número 42, nossa futura sede. Na futura sede. Maravilha. Então, eu reforço aqui, né, se utilizem deste programa, né, se utilizem da TV Santa Maria, porque mesmo sendo a questão de um canal fechado, logo após ela vai ao ar, nós liberamos o link, né? E a partir da liberação do link passa para o mundo, né? Então, tinha um irmão meu que hoje está na reserva do Exército, mas morava em Recife, e depois do meu programa aqui eu mandava o link e ele assistia os nossos programas lá em Recife, quer dizer, ele vai para o mundo, viu, doutor Carlan? Então, eu quero aqui, levando para o encerramento, eu quero dar parabéns para vocês, né? Porque esse trabalho é daquelas pessoas que acreditam, né? Que acreditam que podem fazer a diferença. É o cumprimento, doutor, que eu sempre digo, da nossa missão aqui na Terra, né? Porque dentro da questão do livre-arbítrio, a Thaís poderia dizer assim, não quero. Eu não vou querer, muito obrigado, até logo. E ela tem a sua profissão, tem a sua condição dentro da OAB, então, e o doutor Carlan a mesma coisa, né? Olha, eu sou aqui das execuções, eu tenho o meu manualzinho aqui para ser cumprido e eu vou cumprir isso e terminou. Não, tanto é que estão aqui hoje, né, conversando com a comunidade, trazendo e tirando dúvidas. Então, parabéns, né, para vocês, que Deus abençoe, né, vocês dois e todos aqueles
que estão enganjados, né, dentro deste processo, porque a sociedade só tem a ganhar com isso, tenho certeza disso, tá bem? Que Deus abençoe o Coronel Vargas. Amém, amém, tá bem? Obrigada. Pessoal, foi uma felicidade muito grande, né, estar aqui com o Dr. Carlan e a doutora Thaís. São pessoas que querem construir, que estão construindo, que estão tentando mudar, né, alguns aspectos, como o próprio Dr. Carlan falou, que nós temos uma lei de execuções criminais desde lá de 84, 85. Então, o sistema prisional no país como um todo, ele tem problemas, sim, problemas graves. Nós assistimos diariamente pela imprensa isso, e aqui talvez seja um grãozinho de areia, mas esse grãozinho de areia vai fazer uma diferença muito grande para todos nós. Então, vamos incentivar e vamos trabalhar em torno disso para atingirmos este grande objetivo, que é nós termos uma PAC aqui em Santa Maria, tá bem? Como eu digo, sempre tendo alguma dúvida, tragam até nós, a gente faz chegar na doutora Thaís, no doutor Carlan, e não é a última vez que eles estarão vindo no programa. Logo em seguida, logo futuro bem próximo, eu quero trazê-los novamente para nós acompanharmos todo o andamento deste trabalho, tá bem? Um forte abraço para vocês e até a semana que vem. Obrigado.